Ok, muito bem. Muito bom dia. Ah, nossa primeira aula de conteúdo novo, ok? Bom, vamos lá então. Vamos começar plano cartesiano, tá bom? É um conteúdo muito fácil, muito tranquilo. Não tem como não aprender isso daqui. Vocês vão gostar, é uma parte bem gostosa da matemática, tá? Plano cartesiano, meninos, nada mais é do que uma forma de eu encontrar pontos, coordenadas, né? Então você pode pensar assim, professor, o GPS, em certa forma, seria uma aplicação disso? Com certeza. Tá bom? Então, sempre que você quer encontrar uma localidade no espaço, esse seria a primeira forma da gente aprender. Então, primeira coisa, ele é composto de duas retas. Tá vendo? Ó? Esta reta vertical aqui e esta reta horizontal. Para a gente facilitar a nossa localização, eu vou chamar essa reta que está em pé de y, ok? E esta reta que está deitada de x. E sempre vai ser assim, eu nunca vou inverter esses nomes. Sempre quem está deitado, nós vamos chamar de x. E quem está na vertical, nós vamos chamar de y. Então, lembrando, eixo horizontal, x. Eixo vertical, y. Você percebeu que eu estou chamando de eixo, né? Então, a reta aqui para nós vamos chamar de eixo. Eixo x, a reta que está na horizontal. Eixo y, a reta que está na vertical. Ok? Mais para frente, você vai descobrir que essa reta no eixo x tem o nome de abscissas, mas isso é mais para frente, tá bom? E a reta aqui no eixo y, ordenadas, tá bom? Mas por enquanto, vamos aprender a trabalhar com ela simplesmente. Ela é uma reta numérica, tá bom? É numerada, tá vendo? Ó, na ordem crescente. Esse ponto aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais bonitinho, ficou feio o jeito que eu fiz aqui, ó. O ponto de encontro é o zero, ok? Então, exatamente neste ponto é o zero da minha reta, tá? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Posso acrescentar aqui, ó, 6. E o importante é você tentar manter a mesma distância entre os números, tá? Tanto a mesma distância que você usou aqui, você usa para fazer no eixo y. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, tá bom? E isso também é infinito, tá bom? Para os dois lados. Agora, como que eu faço para localizar um ponto? Então, veja bem. Primeira coisa que você precisa entender é que nós vamos andar sempre em linhas retas aqui, ó. Você não pode fazer uma curva, por exemplo, ligar esse 2 com esse 2 aqui, tá bom? Sempre em linhas retas. Eu vou mostrar para vocês como que fica, é bem fácil. Vamos supor que eu tenha essa situação, ó. Aqui sempre é pontilhado, tá bom? Ó. Vamos colocar esse aqui, ó. Olha que legal. Esse ponto A aqui. Tá vendo que esse ponto A é a união, quando eu venho em linha reta aqui com 4 e desço retinho lá no 3. Tá bom? Tá bom. Ficou um pouquinho torto, mas dá para entender. Então, é como se você fosse jogar batalha naval. Aonde está esse ponto A? No 3. 3 em qual eixo? 3 no eixo X, 4 no eixo Y. 3 no eixo X, 4 no eixo Y. Professor, faz um outro ponto aí. Eu vou subir aqui no ponto 1, ó, até aqui, ó, no ponto 2 no Y. Vamos supor que esse daqui seria o meu ponto B. Ok? E como que eu escrevo esses pontos? Aqui que você precisa ficar esperto. Para qualquer ponto que eu vá escrever, que eu vá denotar, qualquer um, ponto N, sempre primeiro é o X, aí você coloca a vírgula, e depois é o Y. É assim que a gente faz. Então, para qualquer ponto, primeiro é o valor do X,
depois do y. Nunca o contrário. Primeiro o x, depois o y. Então, por exemplo, se eu for fazer o ponto A, quanto o ponto A vale no eixo x? Opa, vamos descer lá. Vale 3. Então, você põe 3. Quanto ele vale no y? Oh, vale 4. Beleza, está feito. Ponto A é igual a 3 e 4. Essas são as suas que nós chamamos de coordenadas. Tá? As coordenadas é o valor de x e o valor de y para que você consiga encontrá-la no plano cartesiano. Então, vamos supor, o B aqui, qual seria o valor da coordenada B? Então, AB, ó, vamos lá no x primeiro, AB, 1 no x, 2 no y. Então, seria 1 e 2 aqui. Professor, poderia ser, por exemplo, 1 e 1? Poderia, não tem problema nenhum, ser números iguais. 3 aqui no x e 3 ali no y, não tem problema algum. Tá? Bom, então você vai encontrar, por enquanto, dois tipos de exercícios. Exercícios para você colocar o ponto, né? Então eu falo assim, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó. Eu quero saber qual é esse ponto C aqui. Então, qual é o ponto C? Vamos lá, faz comigo aqui. Bom, o ponto C vai ser no x primeiro, né? Ó, primeiro é sempre o x, igual eu falei aqui para vocês, ó, tá? Então, primeiro é o 4, depois é o 1 no y. Então, você coloca 4, e 1. Então, isso aqui não é 4,1, são dois pontos, onde o primeiro é o x e o segundo é o y. O x é sempre o eixo que está deitado e o y é o que está em pé, ok? Nunca vai mudar isso, tá bom? Bom, o que pode acontecer também é ele fala para você, eu te dou o ponto para você encontrar no gráfico, tá bom? Eu falo assim, o ponto D, vamos supor que o ponto D seja 6 e 5, né? 6 e 5. Então, no começo, você faz o quê? Vem aqui em cima, ó, x e y. Lembrando que o x é esse eixo que está deitado. Então, ele vai partir do 6, ó. Então, ele vai subir, pontilhado, até 5 no y, ó. Aqui, você vem. Então, aqui é o ponto 6, 5, né? Que seria o ponto D. Tá bom? 6 e 5. Lembrando que é x e y. Tá bom? O professor ficou um pouquinho torto? Sim, você faz com uma reguinha aí no seu caderno, tá? A ideia é essa, tá bom? O plano cartesiano é você simplesmente, é um quadriculado para você encontrar os pontos. Você percebe que aqui eu não fiz quadriculado, tá? Porque no livro os primeiros exercícios vão estar um quadriculado para você só contar. Mas a ideia é você aprender a fazer isso. Você vir no pontilhado e encontrar. Tá? Vamos fazer mais uma, só para a gente pegar o jeito. O professor vai desenhar aqui rapidinho. Vamos colocar um plano cartesiano aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam bem. No eixo vertical, nós chamamos de y. Tá vendo? Isso aqui você pode fazer sempre. No eixo horizontal, é o eixo x. E lá no encontro, é o 0. Então, essas três coisinhas você já faz sempre. Vê onde é o 0, onde é o y, onde é o x. Visto isso, aí fica fácil, você vai ter a parte numerada, né? Você vai fazer a reta numérica. Então, sempre vai a mesma distância, né? Então, aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E vamos aqui também. 1, 2, 3, 4,
5. Então, pode ter exercício que fala para você achar um ponto qualquer no começo. Depois ele pode pedir uma sequência de pontos, né? Vou dar um exemplo aqui. Pode ter algo, aí vamos supor, imagina que isso aqui está todo quadriculadinho, mas ele vai, na verdade, fazer assim com você, ó. Vamos fazer ali. Vamos lá. Vou pegar aqui alguns pontos, tá bom? Vou colocar aqui ponto A, ponto B, vou chamar esse aqui de ponto C, aqui não vai ter nada. Vamos supor que o ponto D, e vamos chamar aquele último aqui de ponto E. Então, eu tenho todos esses pontos aqui. E, na verdade, ele quer saber quem é o ponto A, quem é o ponto B, quem é o ponto C, quem é o ponto D e quem é o ponto E. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer todos esses daí. Ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Bom, vamos aqui no ponto A. Ó, esse aqui é o ponto A. Coordenadas, vamos comigo, ó. Eixo X, 1. No Y, 2. Então, é 1 e 2. Primeiro X, depois o Y. Então, é só você colocar aqui, ó, ponto A é 1 e 2 no eixo Y. Ok? Ponto B. Ponto B, primeiro no X, ó. Ó, 2 no X, 2 no Y. Ah, então eu posso colocar 2 e 2. Pode, não tem problema. Ponto C. Ah, ele está aqui em cima, professor. O C, ó, é 3 no X, 4 no Y. Então, 3 no X, 4 no Y. Sempre entre parênteses, tá bom? Essa é uma... Ó, coisas que são importantes. O ponto tem que ser letra maiúscula, ok? E tem que estar entre parênteses para ser ponto, para ser uma coordenada, tá bom? Ponto D, vamos lá. Ó, no X é 4, no Y é 1. Tá vendo? Ó, 4 e 1. Então, você coloca 4 no X e 1 no Y. Professor, e se eu inverter sem querer? Vai estar errado, o ponto fica errado. Porque a ordem de você olhar a coordenada sempre é o X e o Y. Se, por exemplo, sem você inverter, você fazer assim, ó, 1 e 4, 1 e 4 é 1 no X e 4 no Y. É aqui, ó. Ok? Então, estaria errado você inverter. Não faça isso. Sempre primeiro o X, depois o Y. No começo, você pode até colocar bem pequenininho aqui em cima, X e Y, para você não esquecer. Fazendo o ponto E, para terminar essa parte, 5 no X, 2 no Y. Então, olha só, 5 no eixo X, 2 no Y, tá bom? E eu coloquei ponto e vírgula ali, mas pode ser só vírgula, tá bom? Vou fazer de novo aqui. É 5 e 2. 5 e 2. Bom, importante você entender. Professor, pode existir um ponto F, por exemplo, que seja 0 e 0? Será que pode existir esse ponto 0 e 0? Pode sim. Esse ponto 0 e 0, vou fazer ele de vermelho aqui, ó. Ele é exatamente aqui, ó, 0 nos dois, ó. Esse aqui é o ponto F, 0, 0. Ok? Professor, e se for, por exemplo, vamos colocar um ponto G, 0 e 3. Cuidado, ó. 0 no X, 3 no Y. 0 no X, 3 no Y. 0 no X
E o y, que é esse eixo aqui, ó, você conta lá no 3, ó. 1, 2, 3. Então, esse ponto que é zero, toda vez que um dos dois for zero, é em cima da linha. É como se você tivesse pontilhado aqui em cima do eixo. Porque aqui é o 0 e aqui é o 3. 3 no eixo y. Então, exatamente aqui é o ponto G. Ok? Vamos fazer só mais um, o ponto H. Vamos fazer aqui, ó, 4 no x e 0 no y. Vamos fazer ao contrário. Tá? 4 no x, 0 no y. 0 aqui, 4 no eixo x, ó. Ou seja, o pontinho está aqui. É como se eu viesse pontilhado por aqui, ó. Então, aqui, exatamente em cima da linha, no 4, 4 no x, 0 lá no y. Então, o ponto é esse, ok? O ponto H é exatamente em cima da linha. Não é muito comum aparecer, mas já fica aí para vocês não caírem na pegadinha, tá bom? Meninos, é essa a ideia por hoje. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E depois nós vamos corrigir tudo um pouco na aula Zoom, um pouco numa aula desse tipo aqui, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e é isso.